Isaías 62. O verso 1. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós vamos meditar nesse texto. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Vamos ler todos juntos a uma só voz comigo? Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Quando eu estava observando esse texto, percebi que ele é um texto muito interessante do profeta Isaías. Então eu quero compreender o contexto de onde surge essa profecia de Isaías. Ele aqui está intercedendo pela restauração de Sião. Sião é um sinônimo de Jerusalém. O Monte Sião é um dos montes principais da cidade de Jerusalém. O povo de Judá seria levado ao cativeiro, permaneceria nesse cativeiro por 70 anos e depois retornaria à sua terra. E este exílio e este retorno não seriam algo fácil para o povo de Deus, porque eles precisavam de uma ação soberana de Deus para restaurar os judeus e o povo de Israel. Por isso o profeta vai começar dizendo: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei. E esse versículo tem dois paralelismos sinônimos, que é bem típico da literatura hebraica. E eu fiz questão de separá-los para que você tenha ideia de como é este paralelismo sinônimo. Veja, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei. Há paralelismos aí, é uma repetição. Ele poderia ter falado essa frase apenas: por amor de Sião não me calarei, e pronto. Mas a mentalidade hebraica, quando ela quer dar uma ênfase em alguma ideia, ela faz essa repetição. Então, por amor e por amor é repetido. Sião e Jerusalém são sinônimos, e não me calar e não descansar também são sinônimos. O que indica aqui uma intensa intercessão do profeta pelo povo de Israel. O profeta, como representante de todos aqueles que oram a Deus, de todos aqueles que amam a Sião, que amam a Jerusalém e intercedem por ela. Isso fica evidente no próprio texto, e você está com a Bíblia aberta aí. Se você observar esse mesmo capítulo 62, os versos 6 e 7, o profeta vai dizer assim: ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhes deis descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então o profeta está intercedendo pelo seu povo. Ele sabe que vai acontecer algo na história em que Deus vai mexer com a nação de Israel, com os judeus. Esse povo vai para o exílio e ele se coloca na posição de intercessor para pedir ao Senhor que tenha compaixão de sua nação. Depois encontramos um segundo paralelismo nesse mesmo verso 1, quando ele diz assim: até que sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Veja que justiça e salvação são sinônimos. E resplandecer e a tocha acesa também são sinônimos dentro do texto. Fica evidente aqui que essa justiça e salvação são o desejo do profeta em ver a salvação de Deus no meio do seu povo.
E encontramos isso diversas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 6, falando do Messias, ele diz o seguinte: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado: Yahvé Tsidkenu, o Senhor, nossa justiça. Veja, salvação e justiça estão caminhando juntos nesse mesmo texto, na mesma perspectiva. Encontramos em Isaías 60 mais um texto que fala sobre a ação gloriosa do Senhor. E diz o texto: o sol não te servirá mais para a luz do dia, nem a lua te iluminará com o seu resplendor, mas o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória. Ou seja, o profeta entende que haverá um período de restauração desse povo e dessa nação, em que não haverá mais a necessidade de iluminação, porque a própria glória de Deus há de iluminar o seu povo. Isaías, no capítulo 4, verso 5, também falando sobre a ação do Messias, a ação da esperança messiânica, falando de Jesus, ele diz: o Senhor criará uma nuvem de dia, uma fumaça e uma chama de fogo luminosa à noite, sobre todo o monte Sião e sobre as suas assembleias, porque uma cobertura se estenderá sobre toda a terra. Quando olhamos o Antigo Testamento, vemos aqui, confirmado no texto de Isaías, essa perspectiva de um anseio por uma restauração espiritual e física de Israel. Isso era motivado por uma intensa intercessão, mas também baseado numa promessa maravilhosa. Diante de tudo isso, temos uma pergunta: o que deve nos motivar quando falamos de evangelizar o Brasil? O que deve nos motivar quando olhamos para a nossa nação e queremos ver algo diferente nessa nação? Nossa motivação tem que estar alicerçada na oração e na esperança. Somos cidadãos de outro reino, somos peregrinos nessa terra. Mas enquanto não chegamos na Jerusalém celestial, enquanto não chegamos no céu, enquanto não chegamos na casa de papai, estamos aqui nesta terra, neste país, e somos chamados a interceder pela nossa nação e interceder pelo nosso país. E certamente motivos não faltam para orar pelo Brasil. Vivemos num país de terceiro mundo que deseja ser primeiro. Um país que sofre desde o início de seu descobrimento com a corrupção, com a miséria, com a violência e com a imoralidade. Quem conhece um pouco da história do Brasil sabe que o que veio para a nossa terra foi o que existia de pior em Portugal. E que a nossa nação foi dividida em faixas, as chamadas capitanias hereditárias, que tinham dono. Em que a única coisa e a única preocupação desses chefes de capitanias hereditárias era extrair o máximo possível dessa terra para mandar para a metrópole. Sabemos pela história de nosso país que os homens que vieram para cá, e as mulheres, mantinham a mesma vida desregrada que tinham em Portugal, e não era incomum de que os portugueses que chegavam aqui pudessem se relacionar de uma forma até promíscua com as próprias índias e os índios por aqui em nosso país. Desde o início, violência, exploração, imoralidade, miséria, corrupção. Quando eu vejo a questão da violência, queridos, nós vivemos numa guerra. Porque segundo a ONU, mais de 60 mil brasileiros morrem por ano em nosso país. Isso são cifras de uma guerra civil. Nem o Iraque, que está em guerra, tem um número alto como esse. Nem a Síria. A Síria, em 5 anos de conflito, quase 5 anos de conflito, tem agora 200 mil mortos. Mas em 5 anos.
Em um ano, temos 60 mil. Ou seja, 27 homicídios para cada 100 mil habitantes. A ONU diz que o normal, ou pelo menos o aceitável, o tolerável, é 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Eu e você estamos vulneráveis a essa situação de violência, de homicídio, de impunidade, de criminalidade. Dentro desse complexo panorama do nosso país, temos a ausência do Estado na sociedade, os altos impostos e a qualidade precária de serviço. A sociedade não possui educação, segurança, saúde de qualidade. A grande maioria da população vive com salários medíocres, em áreas muitas vezes dominadas pelo tráfico de drogas, com famílias desestabilizadas. E para piorar a conjuntura total, ainda somos bombardeados com ideologias que visam destruir a família, tirar a autoridade dos pais, quebrar a figura, o respeito a figuras importantes que deveriam servir de modelo para os mais jovens, tais como o professor, o policial, o juiz. Um professor ganha um salário miserável. E ele deveria ser o que melhor ganha em nossa nação. E temos esse contexto. Para muitos adolescentes da periferia, o herói, o modelo, é o traficante de drogas. Porque ele tem a arma, ele tem o poder. Vocês viram aqui no testemunho sobre a Cristolândia. Como esses, há outros milhares. E a violência, a corrupção e a miséria destroem nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade doente, corrupta, sem referências. Nós aceitamos torcer por jogadores de futebol que ganham milhões em salários e propagandas e não ficamos indignados que um professor ganhe um salário de 780 mil reais. Não ficamos. Muitos criticam os políticos pelos seus altos salários, mas aqueles que criticam são os mesmos que aceitam a lei de Gerson. É bom ter vantagem em tudo. A questão ética, moral e espiritual não são valorizadas. E pensamos que num passe de mágica as coisas serão resolvidas. Queridos, há muitos motivos para orar pelo Brasil. Não faltam. Há muitos motivos. Por isso os cristãos precisam se levantar como filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo. É assim que diz a Bíblia. A nossa nação não será salva por um partido político, não será salva por uma ideologia, não será salva por uma religião, não será salva se tiver mais de 50% de evangélicos no Brasil. A corrupção, a miséria, nasce no coração humano. Quando eu olho o profeta Isaías, ele começa seu livro de uma forma bombástica. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 4, ele diz assim: "Ah, nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele." Por que Judá era uma nação corrupta? Porque tinha abandonado o Senhor. O profeta Jeremias chega a acusar um rei de construir o seu palácio com trabalho escravo. Ele diz: "Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, que faz com que o seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga salário." Eu poderia citar muitos exemplos dentro do Antigo Testamento, mas todos eles hão de se resumir num ponto central: o coração humano corrompido. Se há miséria em nosso país, se há corrupção, se há injustiça, se há imoralidade, tudo nasce no coração corrompido da sociedade brasileira. Essa corrupção nasce ali.
Então não será a educação, a política ou a redistribuição de renda que mudará esse panorama. Porque a corrupção ficará intocada pelos meios humanos. A raiz de nosso problema, a raiz do problema do mundo, está no coração humano. Em outros países a corrupção pode ser menor, mas não é inexistente. Todos os países do mundo têm corrupção, todos os países do mundo têm injustiça. Pode haver mecanismos que inibam a corrupção, a miséria. Mas a Bíblia mostra que o coração humano não é digno de confiança. E aí a pergunta é, se a educação, se as políticas públicas, se a economia não pode resolver o problema, quem o fará? A resposta é que só Deus pode resolver o problema. Só Deus pode transformar o coração humano. A educação, querido, pode criar uma consciência humanizadora, mas a educação não tratará da doença, apenas da consequência. Você pode educar todos os jovens do Brasil, todos os adolescentes, todas as crianças. Podemos acabar com o analfabetismo, mas a raiz do problema não poderá ser tocada pela educação. As políticas públicas podem criar um senso de justiça social. Nós podemos criar um sistema de redistribuição de renda. Nós podemos tornar a nossa sociedade socialmente mais justa. Mas saiba, políticas públicas não podem transformar o ser humano num justo. Não podem mudar o coração. A economia pode redistribuir riqueza, pode acabar com as mazelas sociais, mas a economia não pode mudar os desejos pecaminosos em virtudes. Somente Deus pode entrar no coração humano e mudar aquele coração corrupto e enganoso num coração novo, restaurado para a glória de Deus. Por isso precisamos aliar nossa intercessão pelo Brasil com uma mensagem de esperança, a mensagem da justiça e da salvação. O Brasil só será abençoado quando os cristãos fizerem o que deve ser feito. E a pergunta é, e o que deve ser feito? Eu pensei em 3 coisas que devem ser feitas por cada um de nós que se autodenomina cristão. Se você é cristão, se você pertence a Cristo, e se você se diz alguém que foi transformado pelo amor e pela graça de Deus, há 3 coisas que precisamos fazer. A primeira, para ser uma bênção, precisamos estar conectados à fonte da bênção. Vou repetir de novo. Para que você seja uma bênção, você tem que estar conectado à fonte da bênção. E Deus é a fonte de toda a bênção. Sem comunhão com Deus, uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda, a minha vida e a sua vida, a nossa vida não poderá ser uma bênção nenhuma. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, ser bênção é orar pelo país, é evangelizar as pessoas. Ser bênção é ajudar o pessoal da Cristolândia, é ajudar o projeto Resgatar. Ser bênção é fazer. Lembre-se de uma coisa, ser bênção começa na comunhão com Deus. Porque se você não estiver conectado com Deus, você não saberá qual é a vontade de Deus e onde Deus quer usar a sua vida. O rei Davi declarou algo interessante, falando do homem que caminha com Deus. Ele diz assim, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Receberá uma bênção, porque ele caminha com Deus, porque ele anda com Deus, porque ele ama a Deus, porque ele adora a Deus, porque ele se mantém em uma constante relação pessoal com Deus. Ele receberá uma bênção do Senhor. A justiça de Deus, ou seja, ele será justificado e também receberá a salvação. Perceba, a bênção é recebida, a bênção é dada do maior para o menor.
O autor de Provérbios vai dizer: o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Então, quando nós estamos diante do Senhor, quando amamos o Senhor, quando tememos ao Senhor, quando temos uma comunhão com Deus, nele está a vida, nele está a bênção, nele está a direção que precisamos para transformar nossa casa, nossa vizinhança, nosso local de trabalho, nossa sociedade, influenciar o mundo. O que mais entristece o meu coração é que muitos, até mesmo na igreja, não mantêm essa comunhão com Deus. A pergunta que me vem é: como você pode ser uma bênção em casa, na vizinhança, no seu trabalho? Como é que você pode ser uma bênção para pessoas que você não conhece, se você não tem uma comunhão diária com Deus? O que você vai repartir de bênção neste mundo carente de Deus? Isso me faz lembrar a lamentação de Jeremias, porque Jeremias vivia uma época muito semelhante à nossa. E ele declara no capítulo 17, verso 13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti terão seus nomes escritos no solo, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas. Quando nós abandonamos o Senhor, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de colocar a nossa vida diante de Deus, quando nós deixamos de ter aquela comunhão preciosa, e diz aquele hino: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Quando deixamos de ter essa comunhão, perdemos a fonte da bênção. Não importa se você fizer alguma coisa certa, correta, justa, sem o poder espiritual, o que você fizer de correto e justo não valerá coisa alguma. Mas quando fazemos o que é correto e justo, com a bênção de Deus, com a fonte fluindo dentro de nós, Deus faz com que outras pessoas sejam abençoadas com a nossa presença. Como posso ser bênção para o Brasil? Como está a sua comunhão diária com Deus? Essa é a pergunta. Talvez você não influencia muitas vidas porque a sua comunhão com Deus não está diária. Agora provai e vede que o Senhor é bom, diz a Bíblia. Mantenha uma comunhão diária com Deus e você verá o que Deus fará com a sua vida. Em segundo lugar, para ser uma bênção, precisamos ter o caráter de Jesus. Vou repetir isso de novo. Para ser uma bênção em nossa nação, precisamos ter o caráter de Jesus. O Brasil não precisa de mais igrejas. O Brasil não precisa de um presidente evangélico. Aliás, eu prefiro que não seja. O Brasil não precisa. O Brasil precisa de cristãos autênticos, de cristãos verdadeiros. O Brasil precisa de cristãos capazes de viver uma vida segundo o caráter de Jesus Cristo. Necessitamos urgentemente de homens e mulheres, jovens e adolescentes, de oração, cristãos comprometidos com a palavra de Deus, cristãos que andem nos mesmos passos de Jesus. Se tivermos uma igreja de homens e mulheres, jovens e adolescentes, com o caráter de Jesus, nós vamos causar um rebuliço santo em nossa cidade e em nosso país. Eu creio nisso. Quando homens e mulheres se revestem do caráter de Cristo, produz diferença. E alguém poderia me perguntar: mas quais são as características do caráter de Jesus? Eu convido você a ler comigo Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos comigo as características do caráter de Jesus. Lê comigo, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio.
Contra estas coisas não existe. Você quer ter o caráter de Cristo? É isso aqui. O Senhor nos chama, Ele deseja ter seguidores que amem ao Senhor de todo o coração e amem ao próximo como a si mesmo. O Senhor está chamando e deseja ter cristãos cheios de alegria verdadeira, que brota do fundo do ser, não porque as coisas estão boas, mas porque a alegria do Senhor a nossa força é. O Senhor procura cristãos que estão em paz com Deus e que hão de levar a mensagem do Deus da paz àqueles que estão em rebeldia e guerra contra Deus, com o propósito de reconciliar o ser humano com o Pai. O Senhor busca cristãos pacientes que aguardam o agir de Deus e que resistem com firmeza às dificuldades da caminhada. O Senhor está à procura de cristãos bondosos e benignos, cristãos que agem sempre buscando o melhor dos outros, cristãos altruístas, cristãos que estão preocupados com o próximo, cristãos que querem demonstrar na vida diária amor pelas pessoas, como Cristo amou. O Senhor busca homens e mulheres fiéis, cristãos de palavra, não apenas cristãos da palavra, mas também cristãos de palavra, que quando dizem sim é sim, quando dizem não é não, e não tem esse negócio de vamos ver, quem sabe, talvez, ou fica em cima do muro. Cristãos que quando falam que vão fazer, fazem, porque se comprometem com a palavra. Fiéis em tudo, que falam o que vivem e vivem o que falam. O Senhor está à procura de cristãos mansos e amáveis, que sujeitam a força da natureza pecaminosa ao controle de Deus. Pessoas mansas e amáveis, que resistem aos apelos do consumismo, do hedonismo, que resistem aos apelos desse mundo tenebroso que vivemos, em que as pessoas olham apenas para os seus umbigos e fazem apenas aquilo que lhe agradam e passam a viver para a glória de Deus. O Senhor procura cristãos que sabem dominar as paixões carnais, que não são avarentos, gulosos e beberrões, que não estão à procura de coisas para se autoafirmarem, mas encontram em Deus a plena satisfação de suas vidas. Esse é o caráter de Cristo. E seremos uma bênção quando o caráter de Cristo estiver implantado em nós, a tal ponto que as pessoas sejam capazes de olhar para a nossa vida e ver o brilho de Jesus, de olhar as nossas ações e perceberem o toque de Jesus. Homens e mulheres de Deus, com o caráter de Cristo, farão diferença na sociedade e serão uma bênção para o Brasil. A pergunta que faço é: você possui o caráter de Cristo? E finalmente, para ser uma bênção, precisamos da direção do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ler comigo Gálatas 5:25. Vamos ler juntos comigo, por favor? Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. O Espírito Santo não pode ser alguém alheio da nossa vida. Muitos cristãos tentam viver a vida cristã sem a ação do Espírito Santo. Isso é impossível. Muitos acreditam, e eu concordo, que o Espírito Santo é um ser negligenciado em muitas igrejas. Porque as pessoas pensam que basta vir à igreja, cantar, orar, ler a Bíblia, ouvir a pregação e vai embora. De segunda a sábado, eu dirijo a minha vida, eu guio a minha vida, eu faço da minha vida o que bem entender e não preciso da orientação de Deus. De vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu faço uma oração para Deus, em nome de Jesus, e está tudo certo. Mas Jesus disse algumas coisas essenciais acerca do Espírito Santo
que me fazem tremer. A primeira delas está em João 7, 37 a 39. Quando Jesus diz, e ali os grifos são meus, porque eu quero que você preste atenção nesses grifos. Diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu quero que você preste atenção nesses grifos. Tem sede, venha, beba, crer. No original grego, essas expressões estão no tempo presente, e o tempo presente no grego é quem tem sede e continua tendo, venha e continua vindo, beba e continua bebendo, creia e continue crendo. Ou seja, da mesma forma que bebendo um copo d'água acabaria de vez com a minha sede, é assim que a gente faz? Você bebe água, daqui a alguns minutos você quer beber de novo. E essa é a ilustração que Jesus está dando. Porque Jesus está no último dia da festa. E nesse último dia da festa, o sumo sacerdote ia até o tanque de Siloé, enchia um jarro de prata com água. E o povo ia cantando o cântico dos degraus, que está lá nos Salmos, até o templo de Jerusalém. E aí, quando chegava no templo de Jerusalém, eles derramavam aquela água sobre o altar, lembrando que Deus tinha sustentado eles no deserto. Foi tendo essa visão que Jesus olhou e levantou-se e disse: quem tem sede? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão e fluirão no interior de quem crê em mim. João faz esse destaque. Jesus estava falando acerca do Espírito que haveria de ser dado para aqueles que nele crescem. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo lhe foi dado. E essas 4 expressões, ter sede, vir, beber e crer, apontam para a necessidade da vida cristã, de irmos sempre à fonte, de bebermos sempre da fonte, de crermos nessa fonte, que é o próprio Cristo. E quando nós vamos aos pés de Jesus, quando oramos, quando clamamos, quando colocamos nossa vida aos pés do Senhor, Ele nos enche com o seu Espírito Santo, de um modo sobrenatural. Ele coloca dentro de nós um estupendo fluir de águas vivas. Por isso que quem ama Jesus, quem busca Jesus, ele não busca satisfação noutra coisa, porque a satisfação dele está exatamente nesse fluir do Espírito. E olha que Jesus não disse que seria um rio Batalha, nem o rio Amazonas, nem o rio Nilo, mas seria esses 3 rios juntos e muito mais, num intenso fluir de águas vivas correndo constantemente do interior de quem crer nele. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que quanto mais nos aproximamos de Jesus e quanto mais bebemos de Jesus, mais esse fluir do Espírito se torna tão evidente que passamos a observar as coisas, as pessoas e o mundo com outros olhos. Porque esse fluir de águas vivas, o Senhor nos leva a fazer a sua vontade. Jesus também disse outra coisa interessante. Em João 14, 16 e 17, antes dele ser preso, ele diz aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus chama o Espírito Santo de o outro Consolador? Quem é o primeiro Consolador? Quem é o primeiro Consolador? Jesus Cristo. Enviarei para vós outro Consolador. Depois ele chama Jesus de o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. É por isso que o mundo aí fora fala de uma verdade relativa. Por isso que o mundo aí fora diz que não existe verdade absoluta. O mundo aí fora diz, não, é relativo. O que é verdade para você não é verdade para o outro. Uma vez na universidade, uma colega disse, mas essa é a sua verdade. Eu fiz, não, é a verdade. Não existe uma verdade, existe a verdade. A verdade é verdade, ela não muda. É o homem que, para justificar suas ideias, coloca uma verdade subjetiva, relativa, que depende do olhar do outro. É por isso que a verdade de Deus não coaduna com a verdade do mundo. Porque a verdade do mundo, ela é maleável. Ela é verdade hoje e é mentira amanhã. Viram o caso daquela mulher nos Estados Unidos que se negou a dar a certidão de casamento para o casal homossexual? Ela foi fiel aos seus princípios. Aí alguém chegou para mim e disse assim, mas disseram que ela já casou 4 vezes. Bem, eu não vou julgar essa mulher. Eu não sei qual foram os 3 primeiros casamentos dela. Quem sabe os 3 primeiros casamentos dela foi antes dela conhecer a Cristo. Mas uma coisa é certa, ela fez o certo. Ela fez a verdade. Ela falou a verdade. Está pagando por isso. Porque desde quando homem com homem, mulher com mulher é o parâmetro de Deus? E em nome do amor, entre aspas, se cria uma falácia, uma falsa ideia de que agora não temos um modelo de família, mas temos modelos, no plural, de famílias. O modelo de Deus é um, a verdade de Deus é uma, e ela é imutável, porque Deus é imutável. Por isso que o Espírito de Deus é diferente do Espírito do mundo. O Espírito da verdade, porque essa verdade de Deus não é aceita por esse mundo. Só que Jesus diz algo importantíssimo aqui. Ele diz que esse Espírito habitará em nós e ficará conosco só no domingo? Não? O que diz o texto? Ficará conosco para sempre. Para sempre. Fantástico isso. E Jesus também diz outra coisa em João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade. É para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe esse convencer o mundo? Convencerá, no grego, a palavra fala da prova de culpabilidade, ou seja, quando o Espírito Santo nos revela a grande miséria do pecado e a maravilhosa graça de Deus, é naquele momento em que Ele abre os nossos olhos para a verdade de Jesus que somos batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocorre exatamente nesse ponto, na hora em que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É nessa hora que o Espírito Santo abre os nossos olhos à verdade de Deus. E ali somos convencidos por Deus para a nossa salvação. E eu quero ler mais 2 textos acerca do Espírito. João 16, 13 e 14. Eu vou pedir que as mulheres, por favor, leiam esse trecho a uma só voz. Por favor, queridas.
Perceba qual é a missão do Espírito Santo: conduzir a toda verdade, anunciar aquilo que vem de Deus, glorificar o Filho e mostrar a vontade desse Filho a nós. Você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção para a sua família? Para a sua casa? Para o seu casamento? Você quer ser uma bênção para a sociedade? Para a sua vizinhança? Para a universidade? Para a escola? Para o seu local de trabalho? Você quer ser uma bênção para os seus amigos? Você precisa da direção do Espírito Santo. Porque essa é a obra do Espírito. A obra do Espírito é exatamente essa: conduzir-nos a toda a verdade, anunciar o que vem de Deus, glorificar o Filho a nós e mostrar a vontade do Filho a cada um de nós. Quando nós deixamos o Espírito de Deus agir em nós, quando nos alimentamos de Jesus Cristo, quando vamos até a fonte, esse Espírito brota num fluir de águas vivas tão poderoso que nos tornamos uma bênção no mundo. Se quisermos ser de fato uma bênção para o Brasil, precisamos dessa orientação do Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar com sabedoria. É Ele que vai nos mostrar o que fazer. É Ele que vai usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu não tenho a habilidade sua de falar. Eu não sei como falar. Eu tenho medo de falar e ser rechaçado. Eu tenho medo de testemunhar de Jesus e alguém falar alguma coisa e eu ficar sem saber o que dizer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver debaixo da direção do Espírito de Deus, quando você estiver com comunhão com o Pai, quando você se alimentar do Filho, beber da fonte de vida eterna, Deus abrirá a tua boca. E sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim: eu disse isso. Eu não acredito que falei isso. Eu não acredito que me portei dessa forma. Mas eu quero lhe mostrar um versículo que Jesus nos promete. Vou pedir que os homens, por favor, leiam Mateus 10, 19 e 20. Por favor, homens. Mas não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa! Amém? Uma promessa maravilhosa. Não é você que fala, não é a sabedoria humana, é Deus. Quando você está em comunhão com Deus, quando você bebe da fonte de Jesus Cristo, quando você tem a direção do Espírito Santo, não é você que fala, é o Senhor. Ele usa você. Isso é promessa dele. Ele prometeu isso e certamente cumprirá quando os nossos joelhos estiverem dobrados diante dele e dissermos a ele: Senhor, eu preciso de ti para ser uma bênção no meu país e uma bênção no mundo. Isaías clamava a Deus pelo seu povo. Isaías esperava a manifestação salvadora de Deus. E era por isso que ele orava: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei. E eu quero que você pense como se você fosse o próprio profeta Isaías, que pudéssemos dizer nessa noite: por amor do Brasil não me calarei, e por amor de Brasília não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu serei uma bênção para o meu país. Nós hoje somos chamados a pregar o Evangelho, a orar pelo Brasil, a transmitir a esperança do reino para aqueles que hão de ser salvos, através da nossa comunhão com Deus, através do testemunho do caráter de Cristo e através da direção do Espírito Santo. Há um livro que eu li e leio sempre de vez em quando, esse livro, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Uma das coisas que esse livro mais fala é: preste atenção,
Deus está agindo ao seu redor. Una-se a Deus para fazer a vontade de Deus. Deus está agindo ao teu redor. No seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Deus está agindo ao teu redor. Preste atenção ao agir de Deus. Ouça a voz do Espírito. Clame a Deus e diga: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver onde o Senhor está agindo. E una-se a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo hão de usar a sua vida. A comunhão com o Pai, o caráter do Filho e a direção do Espírito. Já imaginou que tríade poderosa agindo na sua vida? Você será uma bênção. É essa bênção que o Brasil precisa. O Brasil não precisa que amanhã o dólar fique R$2. O Brasil não precisa que amanhã aconteça uma reviravolta política e o Brasil receba o grau máximo de investimento na economia. Há mais. O Brasil precisa de homens e mulheres tementes a Deus, que amam a Jesus e que vivem debaixo da direção do Espírito para ser uma bênção.